Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Grazi e nossa videoaula de hoje, na disciplina de Fundamentos 1, nós vamos estar falando sobre úlcera por pressão. Qual que é o nosso cronograma hoje, tá? Nessa videoaula, nós vamos discutir os seguintes assuntos: anatomia e fisiologia da pele, ferida e úlcera por pressão, né? Qual que é aí a anatomia e fisiologia da pele? A nossa pele íntegra, ela representa 15% do peso corporal, tá? Ela é o nosso maior órgão aí, né? Ela tem como funções proteção das estruturas internas, então protege os nossos órgãos internos. Termorregulação, que é a regulação entre esfriar e esquentar, regulação corpórea. Proteção imunológica, percepção, porque através dela nós conseguimos sentir as coisas. Secreção, porque ela tem as glândulas sudoríparas que fazem o suor. E síntese de vitamina, que aí é a vitamina D na presença do sol. Quando eu exponho a minha pele ao sol, eu faço a produção de vitamina D, né? As camadas da pele. Então, eu tenho a epiderme, que é a camada mais externa da pele. Eu tenho a derme, que é a camada do meio, ela está entre a epiderme e a hipoderme. E eu tenho a hipoderme, que também é conhecida aí como tecido subcutâneo, que é a porção mais profunda da pele. Então, aqui na imagem nós conseguimos observar a epiderme, onde eu tenho os poros, os pelos. A derme, que é a camada do meio, e a hipoderme, que já é onde eu tenho o tecido adiposo, aqui embaixo, tecido subcutâneo, que é a hipoderme, né? O que vem a ser ferida, tá? Ferida é qualquer lesão que provoque a descontinuidade do tecido corpóreo impedindo as funções da pele. Descontinuidade é aquilo que não é contínuo. A nossa pele, ela é uma coisa contínua. A partir do momento que aconteceu alguma coisa, como eu bati meu braço, eu cortei, eu escoriei, né, eu lesionei, eu perdi a continuidade dessa pele. Então, qualquer tipo de coisa desse se torna aí uma ferida, né? Esta lesão aí, ela pode ser de forma intencional, que é aquela cirúrgica, então vou fazer um procedimento cirúrgico, ele é intencional, essa lesão, como ela pode ser aí de forma acidental, que é o trauma. Então, eu estou andando pela minha casa, bati o meu pé na cadeira e aí eu fiz uma lesão aí acidental ou traumática no meu pé. A classificação da ferida. A ferida ela pode ser classificada de três formas, tá? A primeira é quanto ao agente, ou seja, quem provocou essa ferida. Pode ser uma incisão, uma perfuração, uma contusão, uma escoriação, pode ser por animais peçonhentos ou térmicas, que são as queimaduras. Então, aqui nós temos uma contusão, tá vendo? Então, ele bateu esse braço, então, ou ele bateu, ou algum objeto veio de encontro a esse braço, e aí o que levou aí ao ocasionamento da ferida. Aqui nós temos uma escoriação, então, o agente causador da ferida foi o ralado, a escoriação. Aqui nós temos a incisão, então, o agente causador da ferida foi o bisturi, que pode ser elétrico ou manual, fez uma incisão. Aqui eu tenho uma perfuração, então o objeto perfurou a pele dessa criança, tá vendo? Atravessou de um lado para o outro. Aqui a gente tem as térmicas, então foi uma queimadura, então teve uma queimadura tanto do calcanhar, maléolo, quanto perna. E aqui os nossos animais peçonhentos, que eles também podem fazer aí como agente causador, tá? Cobra, aranha, escorpião. E aí elas também podem ser classificadas quanto ao conteúdo, que ao conteúdo ou ela é limpa ou ela é infectada. Então, limpa, ela não tem nada lá dentro, nenhum agente infeccioso, e infectada, ela já tem alguma infecção dentro. E também pode ser classificada quanto ao volume de exudato. Então, ela pode ser seca, não tem nenhum exudato, tá? Pode ser pouco exudativa, moderadamente exudativa ou altamente exudativa. Então, pouco, médio ou alto ou nenhuma secreção saindo dali. Então, aqui eu tenho uma ferida seca e limpa, tá? Então, vocês conseguem observar aqui que não tá saindo nenhum tipo de exudato. Exudato é aquela aguinha que quando eu ralo o corpo, né,
sai aquela secreção meio esbranquiçada, amareladinha, aquilo é um exudato. Ela tá limpa e seca. Já essa ferida aqui, ela está infectada e pouco exudativa. Eu consigo observar uma secreção amarelada aqui, mas é pouca quantidade. Qual que é o processo aí de cicatrização, tá? A cicatrização, ela acontece em 3 fases. A fase inflamatória, proliferativa e a fase reparadora, que também é conhecido como fase não vai sair não, então deixa só reparador, tá? Então, a primeira fase, que é a fase inflamatória, ela se inicia aí no momento que acontece a lesão. Então, quando o agente, né, que provocou essa lesão, foi lá e fez a lesão, vamos pôr uma faca, né? Então, no momento que a faca fez essa lesão, então ela, né, vai em torno aí de 3 a 6 dias. O que acontece nesse primeiro momento? A primeira coisa que acontece é a hemostasia, que é a parada do sangramento, né? Então, teve a lesão, ocorre a parada do sangramento. Após a parada do sangramento, as nossas células começam a migrar para o local que ocorreu a lesão. A primeira célula que chega lá são os leucócitos, que são as nossas células de defesa, tá? Eles vão para lá para fazer fagocitose, porque pode ser que esse agente que levou a lesão deixe alguma bactéria lá, alguma coisa. Então, ele vai para lá para fazer a limpeza dessa ferida, tá? Então, faz fagocitose. Então, ele engloba as partículas ficam dentro deles. Depois que os leucócitos foram, chegam os macrófagos. Os macrófagos, eles liberam enzimas, que a gente fala que são substâncias vasoativas e fatores de crescimento, tá? Essas substâncias vasoativas e fatores de crescimento é que fazem com que faz, né, o término da limpeza dessa ferida aí. Depois vem, né, a próxima fase, que é a segunda fase, que é a fase proliferativa, tá? Na segunda fase acontece a divisão celular. Então, uma célula vai se dividir em duas, essas duas células vão se dividir em 4, né? E aí, assim, vai indo, e isso daí demora em torno aí de 3 semanas, né? Acontece o desenvolvimento de tecido de granulação e tecido de colágeno no leito da ferida. Tecido de granulação, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente qual que é esse tipo de tecido, né? E leito da ferida é o centro da ferida, tá? Então, é o centro da lesão. E a última, que é a fase reparadora, né? Ela tem início aí em torno de 3 semanas após o início da lesão, e ela pode se estender aí por até 2 anos. Não necessariamente vai ficar esses 2 anos, tá? Mas existem pessoas que ficam até mais do que isso de uma ferida, tá? Ocorre a diminuição da vascularização, né? Porque já foi bastante irrigado, nessa fase já não precisa se irrigar tanto, e aumenta aí as forças de fibras dos colágenos, e as células elas começam a se reordenar para formar a pele. No processo de cicatrização, então eu coloquei aqui uma imagem para vocês com os 3 processos, então inflamação, proliferação, remodelação, que é a remodeladora, tá? Então, na primeira aqui, o agente fez a lesão, tá? Acontece a hemostasia, né, os leucócitos chegam no local para começar a fazer fagocitose, chegam também os macrófagos, né, que é para liberar todas as substâncias que esse agente colocou aqui dentro, para que não aconteça nenhum tipo de infecção. Depois tem a proliferação, que tem a divisão celular, para que, né, da divisão celular eu consiga ir para a terceira fase, faça a remodelação do tecido e forme novamente toda a minha pele aqui. O processo de cicatrização, ele acontece de 2 formas, então de primeira intenção e de segunda intenção. Então, a de primeira intenção acontece de dentro para fora, e a de segunda intenção é de fora para dentro. Então, eu coloquei aqui uma imagem para vocês. Então, a de primeira intenção, nós conseguimos observar que o lado externo já está fechado, mas o lado interno aqui ainda está se remodelando, tá vendo? Já na segunda intenção, eu tenho primeiro a remodelação, né, de fora, para depois eu ter aqui a remodelação de dentro. A avaliação da ferida. A avaliação da ferida, ela inclui vários itens, tá? Então, quando eu for avaliar uma ferida,
eu preciso ver algumas coisinhas aí. Primeiro é o seu tamanho, tá? Então, eu tenho que ver tanto largura quanto comprimento, isso em centímetros. Eu tenho que ver o tipo de tecido. Existem 4 tipos de tecidos que podem ter numa lesão. Tecidos de granulação, epitalização, necrose e esfacelo, né? O esfacelo também é conhecido aí como fibrina, né? Não é obrigatório uma lesão ter os 4 tipos de tecido. Às vezes, ela só vai ter um tipo, como muitas vezes ela também pode ter os 4 tipos, mas eu não sou obrigada a ter todos. Eu preciso saber a profundidade dessa lesão também em centímetros, tá? A presença ou não de túneis, se tem ou não túneis nessa lesão, qual sua localização, se está drenando o exudato, se estiver drenando, tem que observar qual a cor, se tem odor, ou seja, se está fedido, que a gente fala fétido, e a quantidade que tem, é pouco, é médio, é grande, tá? E as bordas, que hoje não se fala mais bordas, se fala margens, né? Então, como o leito é o centro, né? Margens é ao redor da ferida. E fora ao redor da ferida, eu tenho que olhar a pele ao redor. Então, fora das margens, depois das margens. Está aparecendo alguma coisa? Está com edema? Está mudando a coloração? Está com uma temperatura aumentada, né? Está endurecido? Como que está essa pele aí depois da lesão? Então, vamos para o primeiro aqui, que é o tamanho. Então, no tamanho, eu vou verificar tanto largura quanto comprimento, tá? Então, eu vou fazer a medição através de uma régua. Essa régua vem no kit, né? No kit de curativo. Na ausência dessa régua, eu posso fazer uso da seringa de 10 ml. A seringa de 10 ml, cada 1 ml da seringa equivale a 1 centímetro, né? Então, eu posso usar a seringa de 10 quando eu não tiver essa daqui. Depois do tamanho, a gente vai ver os tipos de tecido. Então, eu falei para vocês que os tipos de tecido são 4, né? Granulação, epitelização, esfacelo e necrose. Então, aqui o primeiro é granulação. O tecido de granulação, ele é bem vermelho, porque ele é bem vascularizado. É um tecido que está sendo bastante irrigado pela corrente sanguínea, então ele tem esse aspecto de vermelho, tá? Então, quando a ferida adquire esse tecido de granulação, significa que ela está, né, no seu processo de cicatrização ideal, tá? Depois eu tenho o tecido de epitelização, né? Após o tecido de granulação, vem o tecido de epitelização. O tecido de epitelização, ao contrário do tecido de granulação, ele tem uma coloração rósea, né? Como nós conseguimos observar aqui na margem dessa lesão, né? Ele tem essa característica rosa, porque é uma pele nova, então as células se remodelaram, e aí ela não tem a mesma coloração que anteriormente, né? Ele é um tecido sensível, então tem que tomar cuidado com o impacto, porque senão eu acabo lesionando novamente essa lesão. Então, nessa lesão aqui, eu consigo observar no centro aqui, no leito da lesão, né, um tecido de granulação. Nas margens, eu tenho um tecido de epitelização e essa margem, ela tá, né, não tá de forma uniforme, né, ela tá irregular, tá vendo? Então, não é um círculo regular, é um círculo irregular, né? Eu consigo observar aqui que ela não tem hiperemia, lesão, tá vendo? Não tem endurecimento, aparentemente. Depois nós temos o tecido de necrose. Tecido de necrose é esse tecido preto. O tecido de necrose, ele pode ser seco, onde eu bato, ele faz até barulho de seco. E eu posso ter um tecido de necrose mole, tá? Que é um tecido mais úmido, tá bom? Esse tecido de necrose, ele é um tecido inviável. O tecido de epitelização e o tecido de granulação são tecidos viáveis. Tecido de necrose é um tecido inviável. Depois eu tenho o tecido de esfacelo ou tecido de fibrina. Tecido de fibrina são esses daqui, ó, amareladinho, vendo? Nesta lesão aqui eu consigo observar esfacelo, granulação, e no tecido de granulação existem vários pontos de esfacelo. Aqui embaixo está em maior quantidade, mas
né, existem alguns pontos de esfacelo aqui no leito da lesão, né? A profundidade, que é um outro item que eu preciso avaliar, tá? Então, eu posso fazer uso de um cotonete. Então, eu coloco o cotonete na lesão, vejo quanto que ele entra profundamente. Depois, eu pego esse cotonete e faço a medição aqui na régua. Lembrando que, na ausência da régua, eu utilizo a seringa de 10 ml. E aí, eu estou avaliando a profundidade da lesão. A presença de túneis ou não, tá? Então, aqui nesta lesão, que é uma lesão na região sacra, vocês conseguem observar que aqui nessa parte superior eu não tenho túnel. Nessa parte inferior, aqui eu tenho a presença de um túnel, tá? Então, como que eu faço a medição desse túnel? Né? Pode usar um cotonete convencional, se tiver, ou se não, um suave. O suave hospitalar, ele é igual a um cotonete, só que ao invés de ele ter os dois pontas de algodão, ele tem uma ponta só e ele é mais comprido. Então, introduz aqui até onde ele entrar, tira e faz a medição aqui na régua, e aí avalia. Existem fístulas e túneis que nem nessa região sacra aqui, começou aqui, se não tratado direito essa ferida, esse túnel ele pode ir até lá na região abdominal. A localização, então, também é um dado importante, né? Então, aqui nós temos uma lesão na região sacra, que é aqui, ó, no finalzinho do cóccix, né? Formando a região sacra, tá? Tá nos dois lados aqui, né, do glúteo. E aqui eu tenho uma lesão na região do trocânter. Então, também tem que avaliar, e isso daí tem que ir tudo na nossa anotação, tá? A localização, o tamanho, a profundidade, né? Se tem túneis ou não, se tem secreção, se não tem, tá? Tudo vai na anotação. Depois aqui a gente vai falar um pouquinho aí sobre os tratamentos, né? Então, existem tecidos que eles são passíveis de tratamento, ou seja, eles, né, se fizer o tratamento, esse tratamento tem um prognóstico. E tem tecidos que eles não são passíveis de tratamento. Então, aqueles tecidos que não são passíveis de tratamento, eles têm que ser retirados, tá? Então, quais são os tecidos passíveis e não passíveis? Os tecidos, né, de granulação e de epitelização, nós falamos que eles são tecidos viáveis, né? Se nós lembrarmos da palavra viáveis, né, significa aquilo que é viável. Então, é aquilo que é bom, aquilo que tem vida, né? Então, esses dois tecidos, eles são passíveis de tratamento, né? Os tecidos inviáveis, que é o tecido de necrose, tanto úmida quanto seca, e o tecido de esfacelo, eles são tecidos inviáveis, ou seja, eles não têm viabilidade, não têm vida, né? Então, eles são tecidos que eles não são passíveis de tratamento. Como que eu vou saber se uma ferida ela pode ter o tratamento ou não? Através da avaliação da ferida e da presença desses tecidos. O que vem a ser aí, né, já que a gente já falou do que é, né, a anatomia e fisiologia da pele, já falamos das feridas, agora a gente vai falar aí um pouquinho sobre a úlcera por pressão. Então, a úlcera por pressão, elas são lesões cutâneas, né, então são lesões que acontecem no tecido tegumentar, ou seja, na pele, tá? Ou de partes moles, né? São superficiais, como podem ser profundas, tá? De etiologia isquêmica, isquêmica que é aquilo que falta oxigenação, tá? Então, quando falta oxigenação de alguma coisa, né, algum lugar do nosso corpo, acontece a isquemia. Secundárias ao aumento da pressão externa contínua, né? Então, elas são ocasionadas pela pressão que o sistema ósseo exerce sobre o sistema muscular, que chega ao tecido cutâneo, e aí tem a abertura da lesão. Normalmente, então, aí elas são localizadas nas regiões que eu tenho mais proeminências ósseas, ou seja, aquelas regiões que os ossos estão mais exteriorizados, que são aquelas regiões que eu consigo até tocar o osso se a pessoa for mais magra. Vamos pôr ombro, trocânter, glúteo, costa, né? Então, são regiões, né, calcâneo, são regiões que os ossos estão mais próximos do tecido tegumentar, ou seja, da pele. Elas podem ser causadas por fatores extrínsecos e fatores intrínsecos. Então, dos fatores extrínsecos, que são os fatores externos, eu tenho a pressão, né, que é a pressão exercida em cima diretamente da pele.
Eu tenho a fricção, que a fricção é de você ficar friccionando a pele, principalmente na cama, né? Então, lembro que a gente né, vimos sobre movimentação e transporte. Quando eu vou movimentar um cliente com o uso do forro, né, eu não posso simplesmente arrastar o cliente para cima. Eu tenho que levantar ele da cama, então tirar ele da cama, levantar e subir. Não é simplesmente pegar o lençol móvel e subir ele arrastando, tá? Eu tenho cisalhamento. O cisalhamento, né, um exemplo aí para vocês entenderem, né, os pacientes acamados, eles acabam comendo no leito. Então, vamos supor que ele fez né, tomou lá a sua alimentação de manhã, fez o seu café da manhã, comeu pão. Então, as migalhas do pão que caem na cama fazem o cisalhamento, não só o pão. Então, a comida, alguma coisa que caia na cama faz o cisalhamento. E aí, isso daí pode levar a lesão por pressão. Nós aprendemos também sobre a arrumação da cama. Então, quando eu não, né, deixo o lençol lá enrugado, isso daí também faz cisalhamento, fricção e pressão, e eu posso levar o meu cliente a ter uma lesão por pressão por não ter arrumado a cama direito. A umidade, então essas pessoas que são acamadas e fazem uso de fralda, o molhado, ele deixa a nossa pele macerada, e aí eu posso ter uma lesão por pressão por conta da umidade. E os fatores intrínsecos são aqueles fatores internos. Então, os fatores externos são passíveis aí de eu conseguir corrigir isso daqui. E os fatores internos são algumas coisas que eu não consigo corrigir. Vamos por exemplo, a idade avançada, né? Então, a pessoa que tem a idade avançada, ela tem, né, uma maior chance de ter lesão por pressão do que pessoa jovem, tá? E aí, isso é um fator que eu não consigo alterar. Né, o estado nutricional eu já consigo alterar. Então, pessoas que não se alimentam bem, elas também estão mais propícias a ter lesão por pressão. A perfusão tecidual, tá? Então, pessoas que têm problemas vasculares. O uso de alguns medicamentos. Existem alguns medicamentos que levam a ter a lesão por pressão. Doenças crônicas, como diabetes, né? Muita gente já ouviu falar de pessoas que abrem uma lesão e são diabetes que são difíceis de cicatrização, né? Por conta do problema vascular que a glicose acaba deixando aí dentro do organismo. E as doenças cardiovasculares, né? Então, tem pessoas que têm um retorno venoso alterado, né? E aí ela acaba podendo ter uma lesão aí, né? Quais são os estágios aí da úlcera por pressão, tá? A úlcera por pressão, ela tem 4 estágios. Então, ela tem o estágio 1, 2, 3 e 4. E nós falamos que eles são estágios evolutivos. Mas não necessariamente a pessoa precisa ter todos os estágios até a lesão dela cicatrizar, tá? Às vezes ela pode só passar pelo estágio 1, 2 e do 2 essa lesão regredir e cicatrizar, tá? Mas existem pessoas que vão evoluindo para os 4 estágios. Se não tratada, né, a úlcera por pressão, ela leva a sepse de foco cutâneo, né? O que seria isso? Uma infecção por conta de não tratamento dessa lesão. O estágio 1, ele é caracterizado aí como uma hiperemia, tá? Então, ou seja, uma vermelhidão apenas aí no local. E ele não passa da primeira camada da pele, então ele só vai atingir aí a epiderme, tá? Ele não vai atingir a derme, a próxima camada, né? E o que eu consigo observar externamente olhando, né? É uma vermelhidão. Então, vocês foram lá fazer uma troca, né? De fralda. Quando virou o cliente decúbito lateral, observou que na região sacra dele tem um vermelho. Então, isso significa que ali já tem o estágio 1 da lesão. Do estágio 1, ela evolui para o estágio 2. O estágio 2, essa vermelhidão forma uma bolha e essa bolha se rompe. Então, eu tenho um comprometimento da primeira camada da epiderme, né? E, ou às vezes também da derme. Então, ou eu comprometo, né, através, depois que estoura essa bolha, epiderme ou epiderme e derme. Então, já perdeu a continuidade da pele aí. Lembra, toda vez que eu perdi a continuidade, eu tenho uma ferida.
No estágio 3, além de eu ter comprometido, né, a epiderme e a derme, eu já comprometi também a hipoderme, né? Então, eu já estou chegando lá no tecido muscular. E no estágio 4 é quando comprometeu as 3 camadas tegumentar, epiderme, derme e hipoderme. Já comprometeu aqui tecido muscular e muitas das vezes já chegou no tecido ósseo, tá? O estágio 4 não precisa ter por obrigação ter chegado no estágio ósseo aqui, tá? Mas muitas das vezes eles já chegaram. E aí, quais são os tratamentos das lesões por pressão, tá? Foi aquilo que eu falei anteriormente, né? Então, para se tomar, né, algum indicativo de tratamento, primeiro eu vou avaliar quais são os tipos de tecido. Depois que eu avaliei quais são os tipos de tecido, que eu vou falar se aquele, né, se aquela ferida ela tem tratamento ou se ela não tem tratamento, né? Quais são os tipos? O que eu tenho que fazer para que ela tenha tratamento, tá? Então, nos tecidos viáveis, eles são os tecidos passíveis de tratamento, então, o tecido de granulação e de epitelização. Os tecidos inviáveis são os tecidos não passíveis de tratamento, então, a necrose seca, úmida e esfacelo. O que eu tenho que fazer, então, tá? Quando eu tenho esses tipos de tecidos aqui, eu tenho que fazer o desbridamento para que nasça esse tipo de tecido e aquela ferida se torne passível de tratamento. Então, vamos aqui aos tratamentos. Então, no tecido de granulação, tá? É indicado que se faça o tratamento com soro morno, né? E por que do morno? Né? Porque o morno, ele faz vasodilatação, né? Então, quando eu faço vasodilatação, eu tenho uma irrigação maior aí, né? Pela corrente sanguínea dessa lesão. E aí eu tenho, né, uma chance maior dessa lesão aí cicatrizar ao invés do soro fisiológico gelado, que faz vasoconstrição e aí eu diminuo a irrigação sanguínea local, tá? Vai fazer a cobertura com gás ou com Zobek, né? E a troca vai ser uma vez dia, se não tiver saindo secreção, e de 2 a 3 vezes dias com secreção. Como que eu vou saber se é 2 ou se é 3 vezes, tá? Quando for observar o curativo, vai observar a parte externa, não vai precisar tirar o curativo. Se a parte externa já está te mostrando que aquela ferida está cheia de secreção, você vai observar a secreção externamente, aí você faz a troca. Se não tiver com secreção, não faz a troca, tá? Né? Quando nós conseguimos observar nessa parte externa a secreção, se chama saturado, ou seja, o curativo está cheio de secreção, então tem que ser trocado, né? E no tecido de epitelização, muitas das vezes é indicado o AGE. O AGE é os ácidos graxos essenciais, né? Ele é rico em vitamina A, D e E, são vitaminas essenciais para o processo de cicatrização, e aí faz o curativo uma vez dia. No tecido de necrose seca, úmida e no tecido de esfacelo, lembra que são tecidos que não são passíveis de tratamento? Então, para fazer o tratamento, né, para que consiga retirar eles, para eles ficarem nesses outros 2 tecidos, eu tenho que fazer o desbridamento. O que vem a ser desbridamento? Desbridamento é a retirada do tecido desvitalizado, ou seja, do tecido inviável, daquele tecido que não tem vida, tá? O desbridamento, ele pode ser feito de várias formas. Vamos ver agora quais são as formas aí de fazer o desbridamento, essa remoção do tecido. Então, eu tenho o desbridamento enzimático. Enzimático é o quê? Eu coloco enzimas no leito da lesão, né? Aonde está o tecido inviável. Eu não posso fazer desbridamento em tecido de granulação e tecido de epitelização, porque eu só faço desbridamento em tecido inviável. Então, faz o uso de enzimas na onde está esse tecido. Quando essas enzimas elas são colocadas lá dentro, ela faz o desprendimento do tecido, tá? E aí, quando esse tecido sair, for retirado, essa ferida se torna passível de tratamento. Eu tenho também o desbridamento autolítico, né? O desbridamento autolítico, ele é feito pelo nosso próprio corpo. Então, eu coloco alguma coisa lá que estimule o meu corpo a fazer o desbridamento.
E o desbridamento mecânico, então, é quando eu faço alguma coisa traumática, né? Então, para retirar. Então, puxar com uma pinça, né? Uma coisa que já está se soltando. Se tiver preso, eu não posso puxar, tá? Então, é traumático, eu faço o desbridamento mecânico. Tem o desbridamento cirúrgico também. Então, o desbridamento cirúrgico, ele é feito por um médico e ele usa alguma coisa instrumental de corte. Pode ser um laser, um bisturi elétrico, um bisturi manual, e aí ele vai retirar esse tecido. E tem o desbridamento instrumental, que ele é realizado pelo enfermeiro. O enfermeiro tem que ser habilitado para fazer esse tipo de desbridamento e ele faz o uso de um bisturi, né? Que é o manual, e aí ele faz a retirada desse tecido aí. Essas foram as referências que eu usei, tá? Para montar a aula para vocês. Obrigado pela atenção de todos. Até a nossa próxima aula.